Ei, que bom que você está aqui. E não, você nem viu e nem leu errado. Aqui não está a pastora Isa Coimbra, aqui está outra Coimbra, a Iana Coimbra. Eu sou irmã da Isa e hoje eu estou com uma missão tão desafiadora quanto divertida, porque eu vou entrevistar a minha irmã. Então, nesse programa especial de Natal, o que vocês vão acompanhar é uma conversa entre irmãs e que mais do que irmãs, também somos amigas, né, Zó? Sim, que alegria estar aqui. Assim, um pouquinho nervosa, né? Porque sentar no banco de cá é a primeira vez. Mas é muito bom estar aqui com a minha irmã, falando sobre um assunto tão especial também, e no Natal, né? Então, são muitos motivos. Eu acho que o tempo vai ser pouco. Certamente, até porque as nossas conversas, elas não longas. duram só isso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre família, hoje a gente vai falar sobre Natal, hoje é claro que nós vamos falar sobre Jesus, mas o tema não podia ser diferente. Afinal de contas, quando a gente vai chegando ao final do ano, é muito normal que a gente faça aqueles processos de retrospectiva. E tem uma pergunta que a gente quer fazer para você hoje, mas que antes eu quero fazer para a Isa. Como que eu cheguei até aqui? Isa, como que você chegou até aqui? Estamos no final de 2025, última semana do ano. Como que você chegou até aqui? Meu Deus, é até difícil responder, né? Como é que eu cheguei até aqui? Antes de eu falar como eu cheguei até aqui, eu quero só falar como eu estou. Porque como eu cheguei até aqui, eu acho que é uma série de fatores, eu acho que a gente pode até ir discorrendo sobre ele, mas eu quero dizer que mesmo cansada, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou realizada. E eu acho importante a gente fazer essa análise primeiro, porque às vezes, será que os meios justificam os fins? Né? O processo todo que a gente viveu valeu a pena? Tudo que você fez, o como você chegou, o aqui é bom, o aqui deu resultado, o aqui é satisfatório, né? Então, eu gosto muito daquele texto, assim, quando fala que Deus, ele traz força, renova, né, os cansados, porque é isso. Eu não acredito que nessa fala de que a gente nunca vai se cansar, de que a gente nunca... Não? Não. Ah, que absurdo. Poxa. Porque tem muita gente que fala isso, né? Ah, quando você faz o que você ama, você não cansa. Não, gente, cansa sim. Né? Eu amo os meus 4 filhos, mas me cansa. Eu amo o que eu faço, mas me cansa. Mas, enfim, nós vamos conversar sobre isso. Eu quero só dizer que eu estou satisfeita, eu estou feliz. Eu acho que esse momento do Natal, né, é um momento que nos faz olhar também para daquilo que nos sustenta, que é o próprio Cristo, né? Natal é Jesus. E é isso. Sabe o que eu fico imaginando? À medida que a gente foi conversando aqui, só nessa conversa, eu fico imaginando Maria diante de Jesus. E quando a gente recebe um filho no colo, né? Você tem 4 filhos, eu tô grávida agora do meu 3º bebê. Então, o seu sobrinho número 85, Nossa, não, brincadeira, muitos. Não fiz essa conta ainda. Mas eu imagino Maria naquele primeiro Natal em que estava ela, José e os animais, a estrela cadente, e que ela deve ter pensado, como que eu cheguei até aqui? Como que eu, aquela menina, porque ela era uma menina, né, que... Então, recém-casada, tão jovem, contudo, está diante do Salvador, está colocando uma vida no mundo e está vivendo algo que é extraordinário. Então, é muito interessante a gente pensar como eu cheguei até aqui, fazendo essa pergunta de que onde é o nosso aqui hoje? Então, eu vou mudar a pergunta para você. Qual que é o seu aqui de hoje? Onde você está hoje? Eu estou hoje num lugar onde eu consigo ter muita gratidão por tudo que eu já vivi, tanto as coisas boas quanto as ruins, porque eu sei que elas que me conduziram até onde eu estou, para ser a pessoa que eu sou, mas eu estou com o meu olhar para frente, né? Com o aprendizado do passado, com a construção do meu passado, o meu olhar está para o futuro. Eu creio muito nisso, que o Senhor, Ele tem sempre novidade, e é tão maravilhoso isso, porque eu nunca achei que eu ia estar onde eu estou hoje. E eu sei que eu também nunca vou saber aonde eu vou estar amanhã. Né? A palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, eu gosto dessa novidade em Deus, de não ter muita certeza de muita coisa, não saber 100%, apesar de sonhos,
mas nem todos se cumprem, nem todos acontecem, né? Saber dos planejamentos que a gente tem que fazer, nós não podemos ser responsáveis, mas de saber que ainda tem muito por vir, né? Que o Senhor ainda tem mais por fazer. E isso me motiva, isso me impulsiona, saber que tem sim coisas para eu viver, mas tem pessoas para eu abençoar, pessoas que eu ainda vou encontrar no meio do meu caminho e que vamos nos edificar mutuamente, porque eu acredito também nessas trocas. E eu acho que é isso, sabe? Quando eu hoje me vejo neste lugar, né, pastora, na igreja que eu cresci, que eu aprendi tudo que eu sei, né, eu me vejo muito nesse lugar de dar continuidade a um legado que me foi dado, sem eu almejar, sem eu querer, sem eu esperar, mas também entendendo que não porque existe algo em mim, mas Deus de alguma forma me escolheu para que com o que eu carrego eu desse continuidade a algo, né? Então é muito lindo isso, e eu acho que é isso, eu acho que essa é a mensagem talvez, né, desse programa. Esse é o seu aqui. Esse é o meu aqui. Então, a gente já pegou o aqui. E agora eu quero te perguntar o como. Então vamos lá. O como, né? Daquela menina, né? Assim, você é mais nova do que eu. Sim. Então, eu lembro da gente pequena indo pro balé juntas no Palácio das Artes. A gente esperando a mamãe buscar a gente na escola. Sim. Né? A Yara, durante muito tempo, estudou em outra escola. Nós estudávamos na mesma. Você fez faculdade de Direito. Então, assim, para esse aqui, houveram alguns comos. Se conta pra gente, assim, 5 comos para você ter chegado até aqui. Uma das coisas que eu acho que eu sempre me questionei e Deus foi muito, muito claro em trazer respostas, é que eu perguntava assim, será que eu sou o que eu sou porque minha mãe é o que é? Será que eu sou o que eu sou porque eu estou na igreja que eu estou? Sabe aquela coisa assim, será que eu tenho que reproduzir o que as pessoas que estão perto de mim fazem? Sabe aquela coisa de quando sua mãe é uma coisa, seu pai é uma coisa, e às vezes existe uma obrigação, um peso de que você também reproduza as mesmas coisas, né? Às vezes isso passava na minha cabeça quando a mamãe dançava, não, a Isa tem que dançar, a mamãe é assim, a filha tem que ser assim também. Então a gente pode citar que seu primeiro esse como foi entender quem era a Isa para além do contexto geral? Para além do contexto geral. E entender, na verdade, que Deus não erra e não existem coincidências, tudo tem propósito. Primeira coisa que Deus me falou quando eu tinha essas questões, eu lembro que foi muito forte para mim, porque Deus falou assim comigo, você não é o que você é simplesmente porque você foi criada pelas pessoas que estão ao seu redor, pela sua mãe, ou você teve a interferência das pessoas que estão ao seu redor. Eu te coloquei exatamente neste lugar, com as pessoas que você vai conhecer, porque você já seria essa pessoa. Né? Ou seja, eu não sou um fruto das circunstâncias, eu já estou nesse lugar para ser uma agente de transformação, de mudança, de troca com as pessoas que eu estou. Então, esse segundo como seria um como de compreender Sim. a sua missão em Cristo? A minha missão em Cristo e a identidade também, né? Eu até, enquanto a gente estava aqui sentado, eu lembrei de um caso, e eu vou contar aqui que todo mundo gosta dessas coisas de irmãs, né? Eu lembro uma vez que eu estava deitada e eu lembro que você estava me contando uma situação que aconteceu com você e naquele momento eu queria estar vivendo aquela situação que você me contou. Aí depois você me conta nos bastidores qual era a situação, depois eu te conto, para não envolver terceiros. Mas eu lembro que naquele momento eu me questionei, eu falei, Deus, por que as coisas com a Iana acontecem tão rápido? Por que rápido, assim? Você que tá achando que é rápido. Porque assim, todo mundo acha que com o outro acontece rápido, né? Mas eu falo no seguinte sentido, na minha perspectiva, você passava por uma coisa e alguém vai e já se arrependia, entendeu? Você já vai começar a entender. E às vezes comigo as coisas não aconteciam assim. E aí foi quando Deus começou a ministrar a minha individualidade, não só o meu propósito, como eu disse, mas também a minha individualidade. Que hoje a gente vive muito no mundo de comparação, né? E a gente às vezes quer comparar a nossa história com o do outro. Na verdade, a história a gente não compara, mas o resultado a gente compara. E aí Deus começou a falar comigo, o jeito que eu
trabalho na Iana é diferente do jeito que eu trabalho em você. O jeito que eu trabalho na Yara é diferente do jeito que eu trabalho em você. E aí eu fui começando a entender e a aceitar os tempos de Deus na minha vida, sem me comparar com ninguém, sem querer... enfim, algo que o outro tem. E eu acho que isso também me ajudou a chegar aqui onde eu estou. Então, entender que eu não sou um acaso, de que eu não sou um resultado do meu ambiente, mas que Deus me colocou ali para ser um agente transformador e entender essa minha singularidade, de que quando Deus me coloca num lugar, eu não sei tudo, claro, eu preciso das pessoas que estão ao meu redor, mas tem algo que eu tenho, e aí é isso que eu tenho, eu preciso pôr para fora. E nisso, então, eu vejo que um terceiro como é essa questão do romper a barreira de comparação e que acontece muitas vezes dentro de casa, afinal de contas, somos irmãs, somos parecidas, sempre tivemos um ambiente muito, né, os nossos amigos eram muitos mesmos, a gente fazia balé mesmo, no mesmo lugar, então existem muitas dessas comparações entre irmãos, entre amigos, mas eu fico pensando num quarto como, e aí eu posso falar como uma espectadora privilegiada da sua história, afinal de contas dividimos o quarto por 26 anos, quase, se né? pudesse, não parava, né? Tanto que a gente mora a 500 metros uma da outra, a verdade é essa. Eu brinquei, a Isa morava a 7 minutos, ficou longe, estava longe, ela mudou para 500 metros da minha casa. Hoje a gente mora 1 minuto uma da outra. Mas um quarto como que eu vejo muito forte dentro do seu processo, que te fez chegar até aqui, foi uma preocupação muito grande, não com os outros, quando você entendeu que não era o comparar, mas que era ouvir e obedecer à voz de Deus. Eu lembro quando você foi para um trabalho missionário no leste europeu, e naquela época eu fiz um textão para você no Instagram quando você estava indo, e eu escrevi assim, né, que você disse sim a todos os chamados missionários que você recebeu na vida. Então, nos acampamentos de adolescente que a gente ia, alguém fazia um chamado, você estava lá levantando a mão, você sempre estava dizendo primeiro. E eu lembro quando você pegou sua sapatilha, pegou suas coisas, fez uma malinha e foi embora para ir para lugares e viver coisas que você não sabia o que viria. Mas você tinha muita convicção. Então, eu percebo que dentro dos seus comos, tá, quando você entende a sua individualidade, quando você entende que não é na base da comparação, veio algo muito forte na sua história, que é esse desejo de obedecer ao chamado que Deus tinha para você. Eu acho que esse desejo de obedecer, ele vem muito junto com uma paixão. E eu vou usar o termo paixão mesmo, apesar de muita gente achar, e na maioria das vezes ser, né, a paixão, esse sentimento passageiro, esse sentimento que às vezes vem da euforia, mas eu quero usar ele mesmo em vez da palavra amor, porque junto com o meu obedecer, sempre houve no meu coração uma paixão por Deus. E aí eu me vejo muito, às vezes, como aquela mulher do vaso de alabastro, com uma adoração, às vezes, extravagante. Mas não é por causa do formato, não. É porque realmente, se eu pudesse, eu não consigo, às vezes, conter dentro de mim o amor que eu sinto por Deus. Por isso que eu uso o termo paixão, por ser algo realmente ardente dentro de mim. Então, o meu obedecer, ele não está tão vinculado ao que eu vou fazer, mas ele está vinculado para quem eu vou fazer. Então, eu não olho se é uma situação confortável ou desconfortável, eu não olho se é um lugar que eu sei fazer, uma coisa que eu sei fazer ou uma coisa que eu não sei. Eu só penso em quem está me mandando, então isso me move de uma forma tão forte a ponto de tudo que eu vou fazer ser com muita intensidade, ser com muita dedicação, né? Como eu disse aqui, não é muitas vezes sobre o que eu carrego, no sentido de eu sei fazer, não sei também, mas é Deus que está me pedindo, então eu vou dar um jeito de aprender, né? Ou eu vou dar um jeito de chamar alguém para me ajudar. E eu tenho algumas paixões dentro de mim que eu sinto que são coisas que Deus ainda quer que eu faça. E eu fico tentando discernir de Deus quais são os momentos para essas coisas, né? Porque eu acho que quando a gente ama o Senhor mesmo, a gente busca essa relação com Ele, tudo fica mais fácil, fica mais leve, tudo fica menos importante, eu digo assim, sabe? O lugar não tem peso para você, peso e nem glamour, o título não tem peso e nem tem glamour, o amor por Deus é maior. E
eu queria só fazer um comentário em cima disso. Então, assim, a identidade, né? A gente falou aqui sobre essa questão de um propósito. Eu acho que a paixão, a obediência e essa questão mesmo de a gente viver todos os dias como se fosse mesmo o dia que eu tenho. Não vou nem falar como o último, não, porque pode parecer aí como se eu estivesse falando de morte. Não, eu não estou falando de morte, pelo contrário, estou falando de vida. Então, eu quero viver hoje, assim, do melhor jeito que eu puder. É hoje que eu quero fazer uma cartinha, é hoje que eu quero fazer um bolo. Se eu pudesse, meu dia tinha mais do que 24 horas. Mas, como só tem 24 horas, eu quero fazer com que eles sejam os melhores possíveis. Porque eu amo viver o hoje. É claro que eu amo o resultado, mas eu sei que o resultado, a árvore, ela é fruto de uma semente plantada, de uma semente regada, de uma semente cultivada. Então, eu amo viver esses processos, sejam fáceis ou sejam difíceis. E aí eu sou intensa para sorrir, mas sou intensa para chorar também, para refletir, para vivenciar. E eu vejo Jesus como um exemplo para isso, porque quando a gente pensa como eu cheguei até aqui, a gente olha para a história de Jesus e a gente vê que o ministério de Jesus ele foi 3 anos depois de 30 de processo. E isso é maravilhoso, porque a gente dá mais ênfase, às vezes, para os 3 anos, que realmente foram maravilhosos, mas ele viveu 30 dias, 30 anos comuns. E a gente, às vezes, dá mais valor na nossa vida para os dias extraordinários, sendo que são os dias comuns que nos fazem chegar onde a gente está. Né? É engraçado que, recentemente, eu tive uma oportunidade de palestrar num ambiente muito grande e eu falava, nossa, essa é a oportunidade, né? A oportunidade da minha vida. E aí eu lembro que eu conversando isso com a minha terapeuta, ela virou e falou assim, não, Iana, a oportunidade da sua vida é todo dia. Todo dia a gente vive a oportunidade da nossa vida. E às vezes a gente acredita que a oportunidade da nossa vida é só aquele momento específico que, de fato, é uma oportunidade grande, é uma oportunidade bonita, é algo que deve ser comemorado. Mas existe uma beleza no ordinário que a gente não pode desprezar. Não. E eu considero, né, te perguntei assim, quais seriam esses 5 pontos. E eu colocaria um desses 5 comos de como você chegou aqui, que seria essa valorização do que é ordinário. Então, quando eu olho para você ao longo, né, desses anos de convivência, de proximidade, de amizade, de confidências, eu sempre vi e vejo uma criança, uma adolescente, uma mulher que não se deslumbrava diante daquilo que era o extraordinário, mas que dentro do ordinário fazia esse ordinário ser bonito. E aí eu lembro de um dia, eu devia ter, sei lá, você era muito pequenininha, você devia ter uns 3, então eu devia ter uns 6. E você sempre gostou muito de fazer cartinhas. Eu contei isso para meus filhos hoje, esses dias. Será que eles duvidavam disso, já que eles vivem recebendo cartinhas, aniversário, enche cartinha pela casa? É verdade. Né? A gente viajava, voltava de viagem, tinha cartinhas. Eu embrulhava papel. Então, era isso que eu ia contar. Então conta. Então, eu lembro de eu com 6 aninhos, você chegou para mim, assim, eu tinha 6, você chegou bem pequenininha. E aí você falou, não, eu fiz um presente para você. E era papelzinho embrulhado. Você não sabia escrever. Então, você coloriu, dobrou um negócio, você entregou. E eu lembro que eu com 6 aninhos, eu olhei e falei, nossa, o que é isso? Aí eu olhei para você e eu falei, isso é o melhor que ela pode fazer. Então, eu vejo que dentro desse seu como, você é uma pessoa... Gente, grávida chora, mas eu nem vou falar grávida chora, não, é porque eu sou... eu também eu tô grávida, irmã, não, tô emocionada. Mas eu sou emocionada, como diz a Cat Nick, eu sou a mãe manteiga. E glória a Deus por ser assim, né? Deus me livre de não me deslumbrar com memórias e com aquilo que nos emociona. E eu lembro de eu olhar para você e eu falar, esse é o melhor. Então, você sempre foi uma pessoa que quis marcar os momentos e as situações e as pessoas dentro do ordinário com o seu melhor. Eu era até chata, eu acho, porque você lembra que as amigas vinham e eu ficava jogando flor, eu fazia... Você lembra? Eu servia água 20 vezes, né? Não eram minhas amigas, eram as amigas da minha irmã. Mas eu sempre queria fazer um momento muito especial, né? E eu ainda carrego isso, assim. Eu acho que uma das coisas, Nana, que se eu pudesse compartilhar, né? Porque eu acredito que Deus dá dons para as pessoas. E isso eu sei que é algo que eu carrego. É que a gente não deve parar de ser o que a gente é, a nossa essência, pelas frustrações no meio do caminho. Porque eu lembro também que em cima dessa experiência que a Iana contou, de eu embrulhar cartinhas de Natal, um dia eu achei uma cartinha de Natal, assim, ao léu,
E era uma cartinha que eu tinha dado para um de vocês, eu não lembro se era papai, mamãe, mas normal, eu já sou mãe, eu sei, porque eu recebo 30 mil cartinhas dos meus filhos, Por e é que claro será? que eles não escutem, umas vão pro lixo. Que Mas absurdo, vão, irmã. né? A gente não guarda tudo, a gente seleciona Não. aquilo que a gente guarda. Você guarda? Então, assim, a gente seleciona algumas coisas para guardar, né? Mas eu lembro que aquilo, naquele momento, Te doeu. me doeu. Porque eu pensei, nossa, eu fiz com tanto carinho, né? E é algo que o tempo todo o Senhor sempre reministra. Eu estou falando, é reministrar mesmo na minha vida. Ontem eu tive uma experiência, gente, o tempo está acabando, como é que Não, nós tá estamos? tudo bem, vai. Eu tô controlando o programa Tá hoje, bom. sossega, vai. Eu te corto na hora que você precisar de falar. Ontem eu estava levando para minha sala uns papéis e uns lápis de cor para os meus filhos colorirem na minha sala, né? Porque às vezes eles precisam ir para lá, enfim. No meio do caminho, tinha uma moça sentada no meio-fio com as filhas dela. E aí eu passei, na hora meu coração ardeu muito. E eu falei, eu quero dar uma coisa para ela. E na hora eu pensei, o que eu tenho para dar? Eu pensei, né, o papel e o lápis de cor. Eu cheguei, parei o carro, desci, um senhor parou do meu lado, ele entendeu o que estava acontecendo, ele sorriu para mim, eu sorri para ele, né? Aí eu atravessei ele do meu lado. Quando eu cheguei na moça, eu falei assim, eu posso te atrapalhar? Ela olhou para mim assim e falou, não, não pode. Oh. Ela foi tão rude comigo, que naquele momento eu quis desmoronar, eu quis chorar na frente dela. Meu Deus, o que você E fez? aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu realmente fiquei chocada. E aí? Mas aí eu olhei para as filhas dela. E aí eu olhei para ela e falei assim, tá bom, mas suas filhas merecem. E aí dei o lápis de cor para uma e dei a folha para outra. Mas Uau. eu saí dali chorando, Destruída. chorando. Mas na hora que eu entrei no carro, eu já falei com Deus assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Porque eu não vou ficar parada diante de uma situação dessa, porque eu já entendi que não era sobre mim. Não. E aí foi o que Deus falou comigo, filha, não é sobre você, é sobre ela. Deixa eu te falar, você sabe o que ela está passando, como ela está? E aí Deus falou comigo assim, você escolhe quando você quer doar, ela não pode escolher quando ela quer receber. Eu falei, caramba, então às vezes a gente deixa de ser quem a gente é, ou a gente para de fazer algumas coisas por causa de circunstâncias, de frustração, decepção, né? E Deus também nos ensina nesses momentos, a gente aprende, quando a gente consegue ultrapassar as frustrações e as decepções e as reações das pessoas, que às vezes podem ser negativas, Sim. diante de um ato de bondade. Sim. Quem cresce é você, quem aprende é você. Sim. Né? Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma caminhada que faz você chegar até aqui, apesar de, mas que te ultrapassa desse aqui. Sim. Porque amanhã vai ter outro aqui, depois de amanhã vai ter outro aqui, até que Cristo volte ou que Ele nos leve, né? Quando você contou isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive há alguns anos, em que eu sempre tinha tratado algumas pessoas de uma maneira, entregando tudo, fazendo tudo, assim, né? Então, eu oferecia o meu melhor. Então, essas pessoas ficaram um tempo na minha casa e eu fiz tudo, e eu entreguei tudo. E aí, a gente teve uma situação reversa, onde a pessoa teria uma chance muito pequena, assim, de retribuir algo, né? E essa pessoa falou que não. E na época eu fiquei tão decepcionada, e eu virei para o Fred e falei, eu sou uma besta, eu sou uma trouxa, eu estou sempre me dando, eu estou sempre me doando, né? E a gente não recebe isso da mesma forma. Não, você é mais assim. E aí ele virou e falou assim, Ana, sabe por quê? Que você vai continuar agindo dessa forma, você vai continuar se doando, você vai continuar fazendo, porque você é dessa forma. O seu caráter é esse, a sua identidade é essa. E se a outra pessoa não conseguiu retribuir da forma como você esperava, não é sobre você. Agora, toda vez que a gente deixa de fazer algo porque o outro não correspondeu da maneira como a gente gostaria, e a gente se mutila e fala, não vou fazer isso mais, a gente está roubando pedaços da nossa identidade. Sim. E a gente não pode agir dessa forma. E eu vejo que muitas vezes é o inimigo, que às vezes usa dessa forma com pessoas que te mandam comentários nas suas redes sociais, criticando algo que você fez e que você achou muito legal. Então, quando essas situações acontecem, eu acho que você faz isso muito bem, né? De parar e pensar, ok, essa é a reação dessa pessoa, isso é sobre a pessoa, isso não é sobre mim. E aí agora a gente está caminhando para o finalzinho do programa, e se a gente fosse pegar no ano de 2025, eu queria que você citasse um momento que você olha e fala, uau, como eu cheguei até aqui. Qual esse momento que você pode falar que você parou, olhou, que você fez aquela retrospectiva mental na sua história, você respirou e falou, como que eu cheguei até aqui? Nossa, esse ano de 2025, ele teve 5 dentro de 1, né? Foram muitos acontecimentos, muitas coisas. Então, é até difícil falar.
assim, sobre isso. De falar sobre um momento só, né? Eu escolhi um momento de 2025. Ô, Nana, como eu estou falando aqui, não foram os grandes acontecimentos que mais me marcaram esse ano, não foi. Mas eu poderia dizer, foram momentos, eu e Flavinha, a gente fala que a gente se abastece, se reabastece muito dentro do lar, né? Então a gente doa bastante, se reabastece dentro do lar. Eu vou chegar na sua resposta, vou ser rapidinho. Mas uma das coisas que eu, inclusive, acho que nos faz chegar aonde a gente chega é a gente insistir em pessoas que valem a pena, mesmo as pessoas, às vezes, errando ou falhando. E eu acho que, às vezes, a gente insiste pouco nas nossas famílias, né? A gente se decepciona, a gente se afasta. Tem pessoas que, às vezes, não vale a pena realmente continuar, mas tem pessoas que vale a pena insistir. E família vale a pena insistir. Sempre então, vale a pena. Os meus melhores momentos, sendo bem honesta com vocês, os meus melhores momentos foram meus momentos em família. É um pós-culto, quando a gente se encontra em casa, quando a gente tem um momento de risada, eu e o Flavinho e os meninos brincando. Mas tem uma cena desse ano, que eu acho que foi uma das cenas que mais me marcou, em 2025, que foi quando o Flavinho, foi bem no início do ano, quando o Flavinho precisou viajar, e ele falou assim comigo: Isa, você vai fazer o culto todo. E fazer o culto todo não é só pregar. Ele falou: eu quero que você faça oferta, eu quero que você abra o culto, que você faça os avisos. E aí eu falei: meu Deus, porque isso eu nunca tinha feito, né? Eu já prego há muitos anos, eu já faço oferta, eu já faço, mas nunca o culto inteiro. E aí eu lembro que quando esse momento terminou, eu entrei para a salinha ali atrás do púlpito, eu me prostrei e eu só sabia chorar. E o que veio na minha mente foi o pastor Márcio, porque eu fiquei lembrando de que eu estava fazendo exatamente aquilo que um homem que eu sempre honrei e sempre admirei fazia. Meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Foi realmente o que passou na minha cabeça. Como é que eu cheguei nesse lugar? Como é que eu dei conta de fazer isso aqui? Né? Porque a gente não tem que se comparar, né? Mas é muito amor e é muito respeito por tudo que o pastor Márcio pela história, o legado, né? Eu honro tudo ali que ele construiu e ele ainda faz, né? Então, aquele foi um momento, né? E aí, o que veio no meu coração, então, foi gratidão ao Senhor e muita misericórdia de Deus, né? De falar: Deus, tenha misericórdia da minha vida, né? Para encerrar o programa, um quiz rapidinho, um livro, Ai, um livro tem que ser a Bíblia. Tem muitos, né, gente? Mas eu acho que a Bíblia é certeira. um filme. Um filme! Aham. Gente, pode ser um filme de infância? Pode, claro. Ai, meu Deus. Batutinhas. Eu sabia que você ia falar isso, acredita? Eu sabia que você ia falar Os Batutinhas, que era o filme que a gente assistia quando a gente era criança. E um desejo para as pessoas aí nesse Natal. Ai, um desejo para as pessoas. Olha, o que eu realmente espero é que você lembre, né, que Jesus, o Natal é Jesus, é um Jesus que nasceu. E quando Jesus nasce, ele nasce trazendo para nós uma esperança. Que você possa entender que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida e elas trazem esperança sobre você, para que todo dia você possa viver o melhor que você possa se dar, se relacionar, construir, para que você realmente viva o melhor, né, a curto, médio e longo prazo. Que seja um Natal de relacionamento, que seja um Natal de família, né? Se você não tem famílias de sangue, tem amigos às vezes mais chegados que irmãos, né? Mas que você possa viver realmente o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus e essa esperança que ele traz. Irmã, adorei ter essa conversa aqui gravada. Foi Amei te ótimo. entrevistar, tinha muito mais perguntas, mas a gente continua fazendo nos bastidores, a gente continua fazendo inclusive no Natal. Isso! Com certeza vamos passar juntas. Quero agradecer você que acompanhou esse programa, essa conversa tão gostosa, tão leve. E o meu desejo para você é que você possa parar agora no final desse ano, nesse dia de Natal, que é tão simbólico, e pensar como eu cheguei até aqui. Se a sua resposta é uma resposta que não trouxe uma alegria, um sorriso para o seu coração, que você possa mudar a pergunta e pensar como eu saio daqui para, no ano que vem, eu ter alegria, ter orgulho,
ter gratidão por tudo que eu vivi em mais um ano. Que Deus te abençoe, que você tenha um Natal incrível, extraordinário e que Jesus possa nascer hoje no seu coração, na sua casa e nas suas relações. Beijo. Próximo programa é com ela.